Líder, você tem coragem de ter conversas difíceis com as pessoas do seu time? Se omitir, se esquivar de conversas difíceis é o primeiro passo para destruir uma equipe. Quando a gente traz a visão de liderança integrativa, humanizada, muitas vezes as pessoas acham que é sobre passar a mão na cabeça, ser condescendente, mas na verdade não. Essa semana teve uma situação onde um cliente meu, que é head de tecnologia, me trouxe essa questão de que os gerentes da sua área estavam com dificuldades de dar feedbacks mais assertivos, de realmente trazer conversas difíceis para a mesa, para que os seus liderados, de fato, performassem da melhor forma e também ajustassem alguns comportamentos. E quando a gente entende que quando a gente se coloca nessa posição de falar o que é necessário, mesmo quando às vezes é mais duro, a gente está a serviço do desenvolvimento dessa pessoa, muda tudo. Então esse mesmo cliente me trouxe uma frase que eu achei genial, de que a melhor forma de prestar respeito a uma pessoa é desenvolvê-la. Isso faz todo sentido, porque quando a gente desenvolve alguém, a gente está dando oportunidade de crescimento, de melhoria, dessa pessoa ter novos espaços, novas conquistas, de ser mais valorizada no trabalho e também de se tornar uma pessoa melhor. Então, quando a gente está vendo um comportamento que não funciona, ou não funciona porque está prejudicando os colegas, a equipe, está sendo nocivo, ou não funciona porque também não traz resultado, não atinge as metas, não realiza as entregas combinadas, a gente precisa sim chamar a pessoa para conversar de uma maneira muito clara, né? Trazendo quais são os comportamentos e o que eles estão gerando, quais as consequências. E escutar também o porquê que isso acontece, quais as possibilidades. Mas quando você traz isso com muita clareza e com essa intenção de ajudar a pessoa a ultrapassar seus próprios obstáculos e lidar com questões internas importantes, relevantes, você está prestando um serviço que pode mudar a vida dessa pessoa. Porque no momento que você não tem essas conversas difíceis, de certa maneira você está desistindo de desenvolver o seu colaborador. E essa desistência pode ter um peso muito alto, inclusive de ele chegar ao ponto de não ter uma performance adequada e ser desligado, por exemplo, né, demitido, sendo que você poderia ter atuado e feito a diferença de transformar aquilo que ele vem realizando em algo muito melhor. Então, quando a gente olha para um nível, né, de desafios, pensando num gráfico, e oportunidades de atuação, competências das pessoas, a gente tem que estar sempre elevando as competências das pessoas da mesma maneira que os desafios estão sendo elevados. Então, se eu aumento um pouquinho o desafio, eu preciso ajudar essa pessoa a desenvolver a competência que ela necessita, seja uma competência técnica, seja uma competência comportamental, de comunicação, por exemplo, de relacionamento, de regulação das emoções, para que com essas novas competências ela consiga crescer nos níveis de desafio. Então, o quanto tu tem olhado para o teu time e percebido a necessidade de evolução de cada pessoa, lembrando que cada pessoa é única, cada pessoa é inteira, cada um tem a sua jornada, a sua história, cada um tem os seus talentos, né? O seu perfil comportamental. E quando você tem esse olhar sensível, da mesma maneira que um pai e uma mãe olham para os seus filhos e percebe o que precisa ser corrigido para o bem daquela criança, para o bem daquele adolescente, para que ele possa ter uma vida próspera, da mesma maneira a gente precisa ter posturas corretivas com a equipe. Claro, com maturidade, e aí entra essa questão da maturidade emocional, trazer para a pessoa que são questões ligadas à sua melhoria como ser humano, sua melhoria da entrega, né? Então, quando a gente traz isso e traz com naturalidade, porque quando a gente reconhece que, inclusive nós, cada um de nós, líder de qualquer nível de função, mesmo experientes, precisamos sim atuar em alguns pontos de melhoria, precisamos corrigir às vezes o nosso jeito de falar, o nosso jeito de nos comunicar, o nosso jeito de interagir. Quando a gente reconhece e tem essa humildade de pensar que eu estou em constante desenvolvimento, eu consigo, a partir desse lugar de humildade, mostrar para o meu colaborador essa necessidade de ele também investir no seu autodesenvolvimento de uma maneira muito mais leve. Então as conversas difíceis se tornam mais fáceis quando a gente tem essa postura de que todos nós estamos em constante desenvolvimento. E eu apoiar isso, sinalizar essa necessidade e abrir novos caminhos é uma forma de ajudar a pessoa que está comigo a se tornar a melhor versão de si mesma e ter resultados e valorização tanto na vida quanto no mercado. Como você tem levado para a prática essa atuação com conversas difíceis para o bem coletivo?